Olá, tudo bem? Meu nome é Fabinho e estou aqui para resolver a primeira das 3 questões retiradas da FUVEST que fazem parte da lista de revisão para a prova unificada do 3MA e do 3MAC. Vamos começar? Considere o circuito mostrado na figura, onde os resistores têm uma resistência R de 200 ohms. A diferença de potencial VAB entre os pontos A e B é de 120 volts. Determine, item A, qual é a resistência equivalente desse circuito, item B, qual a corrente total I no circuito e a corrente I4 que atravessa o resistor R4, e finalmente, no item C, qual a potência total dissipada no circuito e a potência dissipada P3 pelo resistor R3. Bem, galera, vamos entender qual o tipo de ligação que é feita entre os 5 resistores. Você conhece a associação em série, em paralelo e em mista, que une as duas primeiras. E para verificar que tipo de ligação há entre os 5 resistores, eu vou usar a estratégia dos pontos flutuantes. Observe que o ponto A está localizado à esquerda na figura, mas ele poderia estar desenhado aqui. Ué, mas por quê? Entre o ponto A original e esse novo que eu desenhei, não há nenhum elemento que vá consumir nem produzir diferença de potencial. Então posso arrastar o ponto A para esse novo ponto que eu desenhei. Essa é a estratégia do ponto flutuante. Então quando não há nada no caminho, apenas fios teoricamente ideais, eu posso deslocar esses pontos. Tudo bem? Seguindo esta estratégia, na parte superior da figura, mais à esquerda, eu posso assumir que o ponto A poderia estar aqui. Agora, na parte inferior, eu posso assumir que o mesmo ponto A estar aqui. Então, já posso concluir que os resistores R1 e R2 estão conectados simultaneamente ao ponto A. E pegando essa mesma estratégia, só que agora aplicando à direita da figura, eu posso dizer que o ponto B poderia ser desenhado aqui, ou na parte inferior, aqui embaixo. Portanto, eu também posso concluir, agora à direita na figura, que os resistores R5 e R4 estão conectados simultaneamente aos pontos B, ao ponto B, perdão. Tudo bem? E finalmente, o resistor R3, o isolado, ele está ligado ao ponto A e B. E Fabinho, os resistores R1, R2, R4 e R5, eles estão com outra extremidade conectado a que ponto? Bem, galera, na parte central da figura, observe, eu tenho um ponto aí que eu vou denominar pela letra C. Então, repetindo, os resistores R1 e R2, eles estão conectados aos pontos A e C. Portanto, esses dois estão em paralelo. É isso que define uma ligação em paralelo, quando dois ou mais resistores estão ligados ao mesmo tempo aos mesmos dois pontos. Agora, os resistores R4 e R5, eles estão conectados aos pontos B e C, portanto, R4 e R5 estão conectados de forma paralela. E o resistor R3, ele está só conectado ao ponto A e B, sem estar conectado ao ponto C. Então posso redesenhar esse circuito do jeito mais clássico que você vê nos livros e nas apostilas. É esse daqui, ó. Pronto, apareceu uma figura aí que eu já tinha desenhado para ganharmos tempo, tá? Então, nomeando os resistores dessa minha figura desenhada, nós temos à esquerda, na parte superior, o resistor R1, abaixo dele o resistor R2 e mostrando que eles estão conectados ao ponto A na extremidade esquerda do circuito e ao ponto C aqui no centro. Já os resistores R4 e R5 estão conectados ao ponto C, mas ao ponto B à direita do circuito. E finalmente, o resistor R3 está aqui embaixo conectado diretamente ao ponto A e ao ponto B. Bem, galera, tá mais nítido agora, né, ver que de fato os resistores R1 e R2 estão conectados de forma paralela. E aí eu posso substituir os resistores R1 e R2 por um único só. Eu posso usar aquela regra prática na qual, quando você tem dois ou mais resistores iguais e conectados em paralelo, a resistência equivalente entre eles vai ser igual à resistência que se repete, no caso 200 ohms,
dividido pelo número de vezes que a resistência se repete. Como eu tenho dois resistores de 200 ohms, a resistência equivalente entre eles vai ser 200 dividido por 2. Já vou redesenhar esse circuito. De forma análoga, agora à sua direita, os resistores R4 e R5 também podem ser substituídos por um único só de 100 ohms. E dessa forma eu vou redesenhar o circuito novamente. Ele vai ficar assim. Então temos agora um resistor de 100 ohms, outro de 100 ohms. E só para a gente não esquecer, os pontos A à esquerda, o B à sua direita e o ponto C estava aqui no meio. E nós temos, claro, o resistor R3, cuja resistência é de 200 ohms. Agora está fácil. Observe que a corrente passe pelo ponto A em direção ao ponto B. Esta corrente vai atravessar este resistor e na sequência este. Portanto, os dois de cima estão em série e eu posso redesenhar esse circuito mais uma vez. Como os dois resistores de cima estão conectados em série e cada um deles tem uma resistência de 100 ohms, a resistência equivalente entre esses dois que estão em série será de 200 ohms. Por quê? Porque eu somo as resistências de resistores em série. Então temos agora 200 ohms em paralelo com ainda o resistor original R3. E mais uma vez volta a ter dois resistores iguais em paralelo. A resistência equivalente entre eles vai ser de 100 ohms. Tá aí, pessoal, finalmente a resposta final apenas do item A. Deixa eu destacar aqui e fazer um quadradinho. Vamos agora voltar ao item B. Já até esqueci a pergunta. Qual que é a corrente total I no circuito e a corrente I4 que passa pelo resistor R4? Bem, pessoal, agora que nós temos a resistência equivalente de todo o circuito e sabemos que as extremidades desse circuito, a DDP, é de 120 volts, eu posso então achar a corrente total. Lembrando que a corrente total pode ser obtida através da definição da resistência, onde a resistência é igual a DDP sobre o resistor dividida pela corrente que o atravessa. Bem, a resistência equivalente foi obtida como 100 ohms, a DDP aplicada entre as extremidades é de 120 volts e a gente quer descobrir a corrente total denominada por I pelo enunciado. Fazendo a continha, você terá 120 por 100, isso dá 1,2 ampere. Bem, respondemos a primeira parte do item B apenas, né? Agora, determinar de um jeito meio malandrinho a corrente que passa pelo resistor R4. E para isso, eu vou voltar para a figura original. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Olhando a figura, nós percebemos que os resistores R1 e R2 estão conectados em paralelo e este conjuntinho está em série com o conjuntinho formado pela associação em paralelo de R4 com R5. E aí eu mostrei para vocês que eu posso redesenhar o circuito e mostrar que do ponto A eu tenho agora dois fios que vão ao ponto B. O fio superior tem uma resistência de 200 ohms e o fio de baixo tem uma resistência de 200 ohms. Ou seja, aproveitando que determinei a corrente total, se chega uma corrente de 1,2 ampere pela esquerda indo para a sua direita, como os dois fios possuem resistências iguais, teremos 0,6 indo para o fio de baixo e 0,6 indo para o fio de cima. Se eu voltar um pouco atrás, então repetindo, descobri que para o fio inferior vai 0,6 ampere e para o fio superior 0,6 ampere também. Agora só que legal, eu quero que você perceba este nó aqui, ó, que eu estou desenhando com uma bolinha amarelinha. Esta corrente 0,6 vai se dividir em duas também, certo? Só que os dois novos fios a partir desse ponto amarelo também têm resistências iguais. Portanto, cada fio vai ser percorrido por uma corrente de 0,3 ampere. Essas duas correntes 0,3 voltam a ser a mesma corrente de 0,6, que vai se dividir de novo em 0,3 e 0,3 aqui embaixo, porque nós temos novamente dois fios com dois resistores iguais. Então respondemos a segunda pergunta do item B. Pelo resistor R4, passa uma corrente de 0,3 ampere. Agora, finalmente, o nosso item C. Ele vai exigir uma equação bem específica, a potência dissipada para o circuito todo e para o resistor R3. Como conhecemos as correntes
E as resistências desses resistores, eu posso aplicar aquela equação que nos mostra a potência dissipada por um resistor, que é essa daqui, ó, potência dissipada, por isso que eu escrevo PD como sendo igual a resistência vezes a corrente que atravessa esse resistor ao quadrado. Então, para o circuito todo, a potência total, que o enunciado chamou de P, vai ser igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente que atravessa todo o circuito, chamada de I. Substituindo os dados, nós temos que a resistência equivalente foi calculada como 100 ohms e no item anterior, a corrente total é de 1,2 A, só que tudo isso está ao quadrado. Teremos 1,44 vezes 100. Finalmente, a potência total do circuito vai ser de 144. Agora, respondendo a segunda pergunta do item C. Essa questão não acaba. Ele quer saber quanto que vale a potência dissipada pelo resistor R3. Vai ser igual à sua resistência vezes a corrente que o atravessa, I3 elevado ao quadrado. Só que voltando para aquela análise das correntes, observe que pelo resistor R3, que é esse carinha aqui embaixo, a corrente que passa por ele, cuidado, é de 0,6 A. A sua potência dissipada P3 vai ser igual à sua resistência, que é 200 ohms, vezes a corrente que o atravessa, 0,6, tudo isso ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,36 vezes 200, isso vai nos dar uma potência dissipada de 72 watts. Finalmente respondemos essa questão longuíssima da FUVEST de 2019. A gente se vê na próxima questão, questão número 2 dessa lista. Até mais, dá tchau. Tchau!